O soldadinho de chumbo. Há muito tempo, não se sabe bem em que época e em que país, uma menina e um menino gêmeos tinham as engenhocas mais incríveis do mundo, brinquedos que brincavam. Eles tinham sido encantados por um duende. Era divertido ver bolas, palhaços e bonecas brincando de esconde-esconde, de visita, de amarelinha e de baile, principalmente nos dias de chuva ou neve, quando ninguém podia ir à escola. O trenzinho de ferro, o caminhão e os carros andavam pelo quarto pedindo licença ao urso de pelúcia, ao peão de mogno e à boneca de pano, que a mãe fizera para a filha, com vestido de rendas e retalhos esquecidos na caixa de costura. Uma bola preciosa, feita de couro marroquim e recheada de cortiça, destacava-se entre os brinquedos. O peão, coitado, era apaixonado por essa bola. Mas ela só tinha olhos para o canário que cantava na janela. Toda vez que as crianças a faziam pular muito alto, a bola encostava-se no ninho do pássaro e ficava feliz. No meio dos brinquedos, havia uma caixa de música com uma linda bailarina que ficava equilibrando-se num pé só, enquanto uma delicada melodia tocava quando lhe davam corda. Naquela pose, parecia que a boneca tinha apenas uma perna. A menina adorava a bailarina. Apreciava a dança, desejando também dançar com tanta graça e leveza. Quando anoitecia, os irmãos dormiam embalados pelo som da caixinha de música, e os brinquedos paravam de brincar para escutar a melodia. Só as crianças percebiam o que se passava com os bonecos. Seus pais nem desconfiavam. Era um segredo dos gêmeos. No dia do aniversário de 7 anos do menino, ele ganhou de presente do avô uma caixa com 25 soldadinhos de chumbo. Aquele teria sido um presente comum se não fosse por alguns motivos. Um deles é que o avô do menino era um ótimo escultor e foi ele que fez os soldadinhos. As miniaturas eram perfeitas. Outro detalhe tornava o presente diferente. No meio do pelotão havia um soldado de uma perna só, que foi feito assim porque faltava chumbo na sua fabricação. Mas como ele se equilibrava bem com uma só perna. Isso deixava com um atrativo especial, um jeito de herói. O menino adorou o presente. Levou a caixa de soldadinhos para o quarto, deixou-a em cima da cama e voltou para a festa. Naquele instante o duende apareceu e, como sempre fazia, deu vida aos novos brinquedos. Os soldadinhos pularam da caixa. O palhaço, o urso de pelúcia, os bombeiros, todos deram vida aos novos companheiros. Eles ficaram brincando de guerra, preparando-se para enfrentar e destruir os invasores que queriam escravizar as bonecas. O soldadinho de uma perna só destacava-se entre os demais. Ele tinha coragem e inteligência. Liderava os combates e inventava truques de ataque contra os tiranos. De repente, ele parou. Seu olhar cruzou com o olhar da bailarina. O soldadinho de chumbo nunca tinha sentido nada parecido. Como é linda, ele pensou. Ela é igual a mim, tem uma perna só, mas como dança bem. O soldadinho de chumbo achou que a bailarina fora criada especialmente para ele. Ele queria que ela fosse sua namorada. Mas, no começo, o boneco não tinha esperanças de conquistar a atenção da boneca. Sou tão feio, sem graça, defeituoso, a bailarina é bonita demais para mim. Ele não sabia que já era correspondido desde o início. A bailarina também sentiu uma forte emoção quando o viu. Enquanto dançava, ela não tirava os olhos do soldadinho de chumbo de uma perna só. Em alguns momentos, todos paravam para ver a bailarina dançar, o palhaço, o urso, os bombeiros, as bonecas, até a bola e o peão ficavam quietinhos ouvindo a música e apreciando a dança. Os bonecos percebiam que alguma coisa acontecia entre o soldadinho de chumbo e a bailarina. Não se sabe por quê, mas o duende não gostou nem um pouco daquele namoro. Talvez o geniozinho brincalhão estivesse com ciúmes da bailarina. Talvez ele também fosse apaixonado pela boneca e por isso resolveu aprontar com o soldadinho de chumbo. Um dia, o menino brincava à janela e, por arte do duende,
esqueceu o soldadinho de chumbo no peitoril. O brinquedo ficou desapontado, sozinho, pois havia sido colocado de costas para a bailarina e não pôde mais apreciar a dança da boneca. Como estava num lugar muito visível, ele não podia sair dali. É que os brinquedos só ganhavam vida dentro do quarto, com portas e janelas fechadas, e só na frente das duas crianças. Por mágica do duende, o soldadinho ficou esquecido durante uns dias e, para piorar a situação, na tarde seguinte caiu um forte temporal. O vento derrubou o soldadinho de chumbo e ele caiu no jardim. O menino não percebeu o que havia acontecido. Onde está meu soldado de uma só perna? O menino perguntou à mãe quando deu pela falta do boneco. Eles procuraram o soldadinho pela casa toda, em vão. O boneco passou uns dias no canteiro até que outra chuva forte o levou para o meio da calçada. 2 meninos o acharam e tiveram a ideia de fazer um barquinho de jornal. Esperaram a chuva passar, colocaram o soldadinho no barco e o deixaram navegar perto do meio-fio. O valente guerreiro saiu pelo mundo, vivendo aventuras surpreendentes. No começo, o soldadinho de chumbo gostou da viagem e enfrentava com coragem as águas da chuva. Mas ele viu que estava se afastando cada vez mais da casa, cada vez mais para longe de seus companheiros e mais distante da bailarina. Será que verei a bailarina novamente? Ele pensava. Como farei para voltar? Uma carroça passou perto dali, movimentando as águas da vala. Para o pequeno boneco de chumbo, surgiram ondas gigantescas que ameaçaram o barco. A correnteza ficou forte, e o barquinho de papel e o soldadinho caíram num bueiro. Ele acreditou que aquele era o seu fim e pensou na bailarina. Ficou triste porque achava que nunca mais voltaria para casa nem veria mais a namorada. O soldadinho de chumbo navegava agora pelo túnel subterrâneo do esgoto. Estava conseguindo se equilibrar, e a expedição prosseguia firmemente. Não se sabe de onde, apareceu um rato, ameaçando atacar o boneco e impedindo seu caminho. Aonde pensa que vai? Gritou o rato, fora daqui, eu não gosto de estranhos. Vou acabar com você. O soldado não teve medo, pegou o fuzil e atingiu o rato, que fugiu assustado. O barco de papel navegou mais um pouco e girou à deriva até entrar num redemoinho de água. Estava se aproximando de uma cachoeira que desaguava num rio. Instantes depois o barco virou, e o soldadinho mergulhou para o fundo. Ele não podia nem mais sentir medo, ali na escuridão. Pensou na dançarina da caixinha de música, pensou no seu dono. O dia amanheceu e ele resolveu reagir. Como sair dali? Ele era de chumbo. Não conseguiria nadar. Olhou ao redor e viu muita coisa estranha. Ele era mais um objeto no lixo que os seres humanos jogam nos rios e oceanos. Parou e perguntou a um peixe que passava como um boneco como ele poderia sair dali. Mas, antes que o peixinho tivesse tempo de responder ou oferecer ajuda, veio um peixe caçador e o engoliu, junto com o soldadinho de chumbo. Dentro da barriga do peixe caçador era escuro e apertado. O bicho se mexia bastante. De repente, o peixe deixou de se movimentar. Para a sorte do boneco, um pescador trabalhava ali perto. O peixe guloso fora fisgado por seu anzol. O pescador colocou o peixe junto com os outros numa cesta. Na barriga do bicho, o soldadinho não entendia o que estava acontecendo. A cesta chegou ao mercado no momento em que a mãe do menino tinha parado para comprar peixes. A mãe voltou para casa e foi preparar o animal. Assim que abriu a barriga do peixe, viu, surpresa, o soldadinho de chumbo de uma perna só e o jogou no lixo. O soldadinho, que estava feliz de voltar para casa, pois havia reconhecido a mãe do seu dono, ficou desesperado entre talos de couve, ciscos, sementes e uma bola velha, cheia de água. Por que você está aqui toda molhada? O soldadinho perguntou. Ela contou então ao soldado como tinha ido parar no canteiro do jardim durante uma brincadeira dos gêmeos.
caíra num canto escondido no jardim e ficou ali durante dias e dias, tomando chuva e sol. Seu couro estragara completamente. O soldadinho disse à bola que tinha certeza de que sairia da lata de lixo e, certamente, ela também. No almoço, a mãe contou ao filho que achará um soldadinho dentro da barriga do peixe. Como o boneco estava todo desbotado, jogará-o fora. O menino correu à lixeira e reconheceu seu soldadinho de chumbo. Tirou-o de lá, mas não viu a bola. O soldadinho de chumbo não conseguiu contar a ele o destino trágico da bola. Assim, ela ficou esquecida no lixo. O menino estava contente porque sua caixa de guerreiros ficará completa novamente e ele podia acompanhar as aventuras dos soldados. Ele chamou a irmã e levou o soldadinho de chumbo para rever a bailarina e os outros brinquedos. Os irmãos viram quando a bailarina, ainda com os olhos vermelhos de chorar, avistou o soldadinho de chumbo. Ela sorriu e ficou tão feliz que dançou como nunca se vira antes. Mas a história não terminou aí. Um dia, os irmãos foram brincar de castelo e levaram a bailarina e os soldadinhos de chumbo para perto da lareira. O soldadinho, colocado na ponta da lareira, equilibrava-se bravamente, segurando seu fuzil. De repente, o menino esbarrou no soldadinho e o coitado caiu no fogo. Isso deve ter sido arte do duende, pois as chamas cresceram subitamente, e o menino não conseguiu reaver o boneco. O chumbo começou a derreter, e o soldadinho estava morrendo de calor, sem saber direito se era por causa do fogo real ou do fogo do amor. Olhou a bailarina, no alto, na sua pose de uma perna só, e ela o olhou também. Sem ninguém conseguir explicar como, a porta da sala se abriu e um sopro de vento derrubou a bailarina. Ela caiu na lareira, perto do soldadinho. Seu corpo virou cinzas. No dia seguinte, a mãe foi limpar a lareira e encontrou, entre as cinzas, um pequeno coração de chumbo. As aventuras do soldadinho de chumbo e da bailarina foram lembradas para sempre nas histórias dos filhos dos filhos dos filhos dos irmãos gêmeos. Esta história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Fim.